Bom, vamos lá. Esse é um vídeo agora sobre o segundo tema do quarto bimestre, né? Na verdade, são dois temas que a gente vai trabalhar juntos, que na verdade foi objeto da palestra da Semana da Normalista. Então, muitos estudantes, a maioria, não pôde participar, né? Parece que não tinha vagas. Eu fiz uma revisãozinha, uma introdutória nesta semana, falei um pouco sobre isso, mas agora eu vou falar mais uma vez, de uma forma um pouco mais aprofundada, sobre esse tema. É importante que vocês tomem bastante atenção, porque é um tema que vai ocupar a prova, né? Vai ter bastante questões sobre esse tema na prova, né? Então, fiquem atentos. A gente vai falar sobre dois temas que estão muito relacionados, tá? Que é o tema da política de cotas e a política nacional de assistência estudantil, tá? Então, para começar, é importante lembrar que esse é o texto 2 da apostila do quarto bimestre. Então, também recomendo que vocês leiam a apostila para estudarem para a prova, tá? E para se apropriarem do conteúdo também. O que é a política de cotas, né? A política de cotas surge num contexto de democratização e expansão do ensino superior, ou seja, um esforço da política de educação de tornar o ensino superior não só mais acessível a populações, a grupos antes excluídos, ou seja, democratizar, mas também uma expansão do ensino superior, criação de vagas, criação de novas universidades, criação dos institutos federais. Isso se deu ali entre o ano de 2012 e o ano de 2017, principalmente, tá? E continua acontecendo, mas teve o seu momento inicial e mais forte naquele período. Para democratizar o ensino superior, foram necessárias a introdução das políticas de ação afirmativas, que nada mais são, nesse caso, de políticas que no ensino superior e também nos institutos federais, né, para as universidades federais e para as escolas federais, mesmo técnicas, que fazem parte do Sistema Federal de Ensino, então estão excluídas aqui as universidades estaduais como a UERJ, se criou leis específicas para políticas de cotas, reservas de vagas. Veja, não quer dizer que a UERJ não tenha política de cotas, não. A UERJ tem a sua política. Só que a política de cotas da UERJ, ela é regulamentada por uma lei estadual. A gente vai falar da política de cotas estabelecida por uma lei federal e que é válida de acordo com as leis que foram promulgadas, né, em 2012, 2016, 2023, nas universidades federais. Nas universidades federais, que aqui no Rio são a Unirio, a Universidade Federal Fluminense, que é a UF, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a UFRJ, tá? A política de reserva de vagas, ela contempla grupos historicamente excluídos do ensino superior por diversas razões, como pretos e pardos, né, as pessoas negros, indígenas, quilombolas, estudantes de escola pública e pessoas com deficiência. Essas políticas tiveram seu início ali em 2012 e foram se expandindo de modo que promoveram uma mudança no perfil dos estudantes da universidade. Hoje, a cara da universidade, como a gente fala, a cara da Universidade Federal, é diferente da cara da Universidade Federal antes de 2012, antes de 2010. Há uma mudança no perfil dos estudantes, há uma maior diversidade, há um maior ingresso de estudantes de classes populares.
E, claro, isso, além de significar uma mudança no perfil dos estudantes, também coloca desafios para a permanência no ensino superior, porque as cotas, elas criam, a princípio, maiores condições menos desiguais de acesso ao ensino superior. Mas se precisa estabelecer políticas de assistência estudantil para que os estudantes possam também concluir, né, permanecer na universidade, se mantendo nela com qualidade. Qual é o histórico das políticas de cotas? Nós tivemos 3 leis que estão relacionadas e que foram introduzindo pequenas mudanças. A mais importante para a gente é a última, tá? Tá meio cortada aqui, mas a primeira lei de cotas foi a Lei Federal 12.711, de 2012, que estabeleceu o primeiro corte, né? A cota inicial, como eu falei para vocês, né? Tem uma cota e dentro das cotas tem as subcotas, né? A cota de 50% de todas as vagas reservadas aí para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas, tá? E as subcotas para os indígenas. Aí, em 2016, a Lei 13.409 de 2016 incluiu também nas subcotas as pessoas com deficiência, que não estavam incluídas na de 2012. E, finalmente, a Lei 14.723 de 2023, que é do ano passado, incluiu a população quilombola nas subcotas e introduziu outras mudanças importantes que eu vou falar para vocês aí no próximo slide. Vamos lá. Primeira grande mudança, a ampla concorrência. Houve uma mudança. Antes, quando o estudante se inscrevia no Enem, por exemplo, ele tinha que escolher se desejaria concorrer na reserva de vagas, né, nas cotas, ou na ampla concorrência. Agora, mesmo que ele escolha concorrer nas vagas destinadas às cotas, ele também vai concorrer na ampla concorrência. Se forem observadas que ele tem notas pela ampla concorrência para ser aprovado, né, tem como acessar uma vaga pelas notas na ampla concorrência, ele vai acessar e vão ser, nesse caso, liberados vagas também que seriam destinadas aí para cotistas, né? Então, essa é uma mudança importante, porque agora o aluno precisa se preocupar tanto, embora ele tenha sempre que se inscrever nas cotas, né? Mas ele vai concorrer também na ampla concorrência, se ele tiver nota para passar, primeiro na ampla concorrência, depois nas cotas. Segunda mudança importante é que os estudantes das políticas de cotas, ou seja, os que se inscrevem no Enem e depois no SISU, né, na política de cotas, né, para concorrer às reservas de vagas, vão ter prioridade, depois que ingressarem, para ter acesso às bolsas de permanência e demais formas de auxílio estudantil. Isso ainda precisa ser regulamentado, mas é certo que vai haver uma priorização dessa população. A terceira mudança introduzida pela nova política de cotas, que é do ano passado, é que agora a subcota, né, porque você tem a cota de 50% de estudantes, e desses 50% de estudantes de escola pública que concorrem à reserva de vagas, né, as cotas, se você tinha mais 50% dentro desses 50%, reservado para pessoas que antes tinham renda per capita, ou seja, na família, de até 1,5 salário. Agora é de 1 salário mínimo. Isso quer dizer o seguinte, para você saber a renda per capita, basta você dividir o total da renda da família pelo número de pessoas que moram naquela residência. Se esse valor der até 1 salário mínimo por cada pessoa, né,
o estudante tem direito a concorrer também na cota de vulnerabilidade socioeconômica, tá? Como eu disse antes, esse valor era de um salário e meio. E o que a nova política de cotas também introduziu, que não tinha na de 2016 nem na de 2012, foi a população quilombola também como beneficiária da política de cotas. Tá? Então, essa foi as 4 grandes mudanças da nova política de cotas da Lei 14.723 de 2023. Pra vocês terem uma ideia mais ou menos como funciona, é aquilo, né? 50% das vagas é destinada a estudantes de escola pública. Com a nova lei, também estudantes que cursaram escolas particulares, mas com bolsa integral nos 3 anos. E aí, desses 50% de estudantes de escola pública, 50% das vagas é reservada para quem tem renda per capita de até um salário mínimo, 50% para quem tem renda per capita maior que um salário mínimo. Depois de estabelecidas essas cotas, também vai se verificar o percentual reservado para pessoas pretas, pardas, com deficiência, indígenas e quilombolas, tanto na subcota de renda per capita de até um salário mínimo, quanto na 50% de vagas de renda per capita maior que um salário mínimo. Como é que se vai calcular isso? Eu fiz na sala, não sei se vocês lembram, depende do percentual daquele segmento, daquele grupo populacional, comparado com os dados do IBGE do estado de origem. Então, uma universidade no Rio de Janeiro, para você saber quantos por cento de vagas vão ser reservadas para pessoas pretas e pardas, por exemplo, dentro desses 50% aqui, você tem que ver qual é o percentual de pessoas pretas e pardas no estado do Rio. Se for 60%, você vai ter 60% aqui, desse lado, né? 50% na renda per capita do salário mínimo e 60% aqui, tá? Como eu disse, é uma informação que confunde um pouco, porque é muita conta que tem que fazer, é um pouco complicado, mas o importante é vocês entenderem que a cota principal é estudante de escola pública. Ou seja, se uma pessoa, mesmo uma pessoa com deficiência, uma pessoa preta ou parda, se ela não tiver estudado nos últimos anos do ensino médio em escola pública, ela não pode concorrer à política de cotas. Tá? Essa é a informação importante. Sendo estudante de escola pública, ela vai concorrer e vai entrar nessas subcotas aqui, né? As subcotas de renda, as subcotas étnico-raciais, no caso de pessoas com deficiência também, em razão da sua condição. Tá? Mas a cota é sempre reservada inicialmente para estudantes de escola pública. Então, mesmo as subcotas, mesmo as pessoas com deficiências, indígenas, quilombolas, ou até as que ganham até um salário mínimo per capita, né, as famílias, só podem concorrer se forem estudantes oriundos de escola pública, no ensino médio, ou, como eu disse, se cursaram escola particular, mas com bolsa integral. Tá? Bom, mas não basta o estudante entrar, né, na universidade, ele precisa permanecer. Isso foi uma preocupação desde o início da política de cotas, tanto que em 2010 se criou uma coisa chamada Plano Nacional de Assistência Estudantil, que garantia alguns direitos, mas não era uma política de Estado, né? Todo o governo tinha que ser discutida novamente. Com a mudança de governo recentemente, né, começou a se discutir a Política Nacional de Assistência Estudantil, ou seja, uma lei que estabelecesse direitos e obrigações para o governo federal no financiamento de programas, serviços, auxílios para prestar assistência estudantil. Assistência estudantil
nada mais é do que recursos empregados, serviços disponibilizados, para que os estudantes tenham condições de permanecer na universidade, de se formarem, de terem êxito, não só na universidade, mas nos institutos federais também. Tá? Então, essa iniciativa é formada por uma série de programas do governo federal e de ações que as universidades já tinham. Então, as universidades também têm responsabilidade, porque elas têm alguns serviços. Aqui vocês têm um slide com alguns desses principais programas, né? Programa Bolsa Permanência, que está dentro da Política Nacional de Assistência Estudantil. Aqui no lado direito, eu coloquei aqui uma imagem da moradia estudantil, embaixo o restaurante universitário, ao lado do restaurante universitário, um ônibus da Universidade Federal Fluminense, da UF, né? São todos serviços e auxílios que se enquadram dentro do que a gente chama de assistência estudantil, tá? A Política Nacional de Assistência Estudantil, ela foi promulgada pela Lei 14.914, de 2024, e ela estabeleceu ali que existia uma série de programas de assistência estudantil cobrindo uma vasta área de auxílios e serviços. Eu vou falar brevemente sobre cada uma delas, mas eu recomendo que vocês passem sempre um olho por aqui, pelo menos para ter uma ideia, tá? Acho que isso é importante, mesmo que vocês não consigam decorar tudo, é importante ter uma ideia para vocês terem uma noção do que normalmente se constitui assistência estudantil, que não é assistência estudantil, né? Então, o Programa Nacional de Assistência Estudantil vai abranger os seguintes programas e ações. Um programa de assistência estudantil, que é uma série de serviços e auxílios, programas de bolsa permanência, que aí é o valor oferecido mesmo em espécie, né, pecuniário, bolsas, né, que vocês conhecem. Bolsa é um valor financeiro para permanência. Programa de alimentação saudável na educação superior, então uma verba destinada à manutenção dos restaurantes universitários, tradicionalmente conhecidos também como bandejão. Programa estudantil de moradia, né, recursos destinados à constituição de moradias estudantis nas universidades ou de auxílio para pagamento de aluguel, né? Programa de apoio ao transporte do estudante, então também um serviço de transporte que pode ser na forma de serviço mesmo ou na forma de auxílio. Programa Incluir de acessibilidade na educação, que são iniciativas voltadas para promover a acessibilidade dos estudantes com deficiência na universidade. E aqui está coladinho 7, Programa de Permanência Parental na Educação. Parental tem a ver com ser genitor, né? Para políticas que criem alternativas para que pessoas que são mães ou pais possam ter condições de permanecer na universidade, apesar dos cuidados que devem prestar aos seus filhos. Então, isso inclui aí recursos para a constituição de creches, de espaços de amamentação e outros serviços relacionados a esta questão. Programa de acolhimento nas bibliotecas, então também é um programa para estímulo do uso das bibliotecas universitárias. Programa de atenção à saúde mental dos estudantes, então aí também uma preocupação com a saúde mental dos estudantes, né, que é uma questão importante no ensino superior, no momento em que o aluno encontra-se muito pressionado, né, às vezes com dificuldades relacionadas ao próprio curso, ou à própria mudança de vida, ao próprio momento que ele está vivenciando. Então, a gente tem programas
para poder promover a saúde mental dos estudantes, o programa Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior, que é um programa de intercâmbio, né, em que estudantes de outros países, países específicos, né, também fazem convênio com o Brasil a partir de alguns critérios, vêm ao Brasil e cursam aqui alguns cursos durante um tempo ou mesmo durante todo o período da sua formação. Tá? Então, esse também é um programa para acolher estudantes estrangeiros, principalmente oriundos de países que, por alguma situação social, acabam demandando mais a necessidade de acessar um outro país, e às vezes por situações diversas, né, de guerras, ou porque estão refugiados, mas não só por isso, tá? Benefício permanência na educação superior, né, que também é um serviço financeiro, né, uma bolsa, um tipo de bolsa, e outros serviços oferecidos pelas instituições federais de ensino superior, profissional, científico e tecnológico, que são também serviços que estão na rede federal, como o Cefet, os institutos federais. Tá? Esses diversos programas e ações incluem a assistência estudantil, a bolsa permanência, alimentação saudável, moradia, transporte, acessibilidade, permanência parental, acolhimentos em bibliotecas e atenção à saúde mental. Por exemplo, o programa de assistência estudantil, que está lá no início, aquele primeiro, ele inclui benefícios diretos aos estudantes para moradia, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital também, então, às vezes, compra de equipamentos digitais, quando o aluno precisa, cultura, esporte, apoio pedagógico, né, que é orientação educacional, e acesso a estudantes com deficiência. Para você ter acesso aos programas oferecidos pela assistência estudantil, os estudantes devem atender a alguns critérios, né? Ele pode ser um egresso da rede pública ou bolsista na rede privada, né? Então, aquele caso do estudante que estudou em escola pública, acessou pela política de cotas, ou mesmo que não tenha acessado pela política de cotas, estudou em escola pública ou estudou em escola privada, mas com bolsa integral, aquele aluno que acessou a universidade pela política de reserva de cotas, também é um outro grupo, ou um estudante que faz parte de um grupo familiar em situação de vulnerabilidade socioeconômica. As universidades decidem lá o valor per capita considerado a situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas que provavelmente está muito próximo daquele da política de cotas ali, que é de um salário mínimo per capita. Tá? Quem faz a seleção dos beneficiários são as próprias instituições, com a participação dos estudantes na discussão das políticas públicas. Mas o que é importante a gente verificar aqui? Primeiro, de novo, dar uma olhada geral nos tipos de assistência que estão descritas aqui e aqui, né? A gente tem moradia, alimentação, transporte, saúde, apoio pedagógico, e nos critérios para você ter acesso à assistência estudantil. Tá? Então, basicamente, é isso. Recomendo também que estudem pela apostila ou pelo material que eu vou enviar em breve para estudo, né? Vou colocar lá no grupo. E revejam a apostila, revejam esse vídeo quantas vezes acharem necessário. Tá? Então é isso. A gente tem ainda mais um vídeo para gravar sobre o último assunto do bimestre.